Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adaptação na Prática TEA, onde aqui nós discutimos e mostramos estratégias práticas de adaptação escolar para alunos com autismo. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou pesquisadora, professora e, sobretudo, mãe de uma menina linda que foi diagnosticada com autismo por volta dos 3 anos de idade. Hoje já está com 13, no Fundamental 2, graças a Deus muito bem incluída. E o que eu trago aqui é a minha vivência ao longo de uma década, convivendo com autismo diariamente e, sobretudo, com os desafios de inclusão sobre essas 3 óticas, não é? E o nosso tema de hoje é como treinar a habilidade social na escola, não é? Habilidade social, para quem já está envolvido com autismo, sabe que a habilidade social é essa habilidade que a gente tem de chegar num local, olhar para o outro, ter empatia, perceber quando é bem-vindo, quando não é bem-vindo. E esta habilidade é algo muito prejudicada nos indivíduos do espectro autista, não é? Não é à toa que você ouve muito esses relatos, passou, não cumprimentou, ou então cumprimentou todo mundo, ou então não percebeu, e por isso, muitas das vezes, eles estão vulneráveis, não é? Mais vulneráveis, por exemplo, a uma situação de bullying, porque justamente não tem essa leitura social tão rebuscada, não é? E esse indivíduo está indo para a escola, não é? Onde é uma fatia da sociedade que exige que a gente tenha essa habilidade social bem estabelecida, não é? E então não leva o aluno para a escola? Muito pelo contrário. A escola vai ser o local que esse indivíduo, vai ser a grande oportunidade que esse indivíduo vai ter de estar exposto a situações da sociedade cotidiana e não no ambiente terapêutico e não apenas com a família, não é? E vai aprender a se virar, não é? Vai aprender, nós precisamos ensiná-lo a se defender, a se proteger e a se comportar, não apenas ali para a escola, mas sobretudo para essa tão sonhada autonomia que a gente deseja para os indivíduos com autismo, não é? A habilidade social vai ser um grande desafio para se trabalhar ao longo da vida dentro do espectro autista, não é? Eu tô com a minha aqui com 13 anos, indo pro 3º idioma, mas eu tenho que estar sempre de olho na habilidade social para não falar com qualquer pessoa, para ver se essa pessoa tem um olhar de maldade ou não, ou então se é aquela pessoa que cumprimenta, mas mesmo assim está agindo com falsidade. Quer dizer, são habilidades mais rebuscadas que a gente tem grande chance de trabalhar dentro da escola, não é? E temos que aproveitar essa oportunidade que a escola nos dá, não é? Então, primeira coisa, vamos começar do aluno lá da educação infantil, não é? O que acontece? Primeiro, a criança tem 2, 3 anos, e as crianças de 2, 3 anos já estão conversando, já estão falando, já estão se comunicando. E a criança do espectro, normalmente, ela não está nem falando, não é? Então, naturalmente, ela vai sendo excluída naturalmente porque ela não estabelece essa vontade de se comunicar, não é? Um dos pré-requisitos para a criança estar no espectro ela não ter vontade de se comunicar. E muitas das vezes as crianças do espectro não falam, não é porque elas não conseguem, elas não têm capacidade de falar, mas é porque elas não se interessam em falar. Tanto é que mesmo as que conseguem começar a falar, o que a gente tem que trabalhar depois que ela começa a falar é ela ter vontade de querer se comunicar, não é? E ela com 2 anos, ela não está nem falando, não é? Ela não está apontando, que é um dos pontos de corte para a gente estar diagnosticando já o início desse espectro. E se você olhar para trás, quando você tem um filho no espectro, você vai perceber que às vezes ele não aponta no tempo certo. A primeira vontade que o indivíduo, uma das primeiras vontades que o indivíduo demonstra de querer se comunicar, por exemplo, é apontar.
E como a criança do espectro tem isso debilitado, então ela já não aponta, não é? São muito comuns os relatos de bebês no espectro que pegam na mão de alguém para levar ao que se deseja, não é? E uma criança neurotípica vai apontar, não é? O ponto de corte para apontar é até 12 meses, não é? Isso está no cartão de vacina. É fácil de ver, não é? Tem até um protocolo que ainda não foi validado mundialmente para triagem do espectro, que é um protocolo produzido pela França, que ele propõe o diagnóstico do espectro o mais precocemente possível, e os pesquisadores eles estão começando a ver pontos de corte até antes dos 12 meses, mas o que tem validado e corroborado pela literatura é o que está lá no cartão de vacina, não é? Então a criança tem que apontar até 12 meses, então deu um atraso nesse apontar, o pediatra, enfim, quem está acompanhando, já tem que começar a ficar de olho, porque é um déficit na comunicação, não é isso? E aí, com um profissional adequado para fazer o diagnóstico, que é o médico, vocês têm que estar de olho nisso. Mas no caso aqui, são crianças que já têm o laudo, e quando a gente olha para trás, a gente vê que ela, por exemplo, não apontou na idade correta, não é? E apontar nada mais é do que vontade de se comunicar. Não é? E essa criança com 2 anos e meio está indo para a escola, não é? Porque logo falam, coloca na escola que vai começar a falar. Vem um atraso de fala, que é natural, justamente porque você já não tem esses pré-requisitos de comunicação, então existe o atraso da fala, não é? E justamente porque não se tem vontade de se comunicar, não é? Muitas das vezes, não é? E aí, enfim, já existe essa diferença, não é? Dentro de pares ajustados à idade que é na escola, não é? E aí, como é que a gente pode fazer, por exemplo, uma criança que nem fala ou que fala pouco, querer se comunicar e querer contar, por exemplo? Porque já nessa idade da educação infantil, já tem aquelas rodinhas para contar, por exemplo, o que aconteceu no final de semana, não é? E essa é uma dica que eu recebi do psicomotricista, meu grande amigo Lincoln Macedo, um grande abraço para ele, e foi uma orientação que ele me deu lá atrás, e que você vê alguns protocolos já realizando isso, muitos terapeutas realizando isso, e foi algo que me ajudou muito, por exemplo, para ajudar nesse reconto da rodinha, não é? Você levar, por exemplo, figuras do que aconteceu no final de semana, para que se o seu filho está começando a falar, ele comece a falar parque, eu fui para casa da avó, figuras do que aconteceu. Então, a aula era segunda-feira, no domingo eu preparava as figuras, imprimia e mandava para a escola. Na época não tinha mediador, ainda era aquele auxiliar de turma, mas como já tinha investigação do espectro, nessa época até já tinha laudo, mas enfim, a gente já estava na intervenção, então a gente mostrava, combinava com a escola e com a professora, e ela, na hora dela falar, por exemplo, mostrava as figuras, e a professora ajudava esse reconto, e as crianças se interessavam, e ela também se sentia bem, e foi destravando esse reconto, não é? Então, mesmo que a criança não conte perfeitamente o que aconteceu, se ela for não verbal, se ela mostrar as figuras, ela está participando da rodinha. E o que a gente vê acontecer já no início, não é? Ah, não, tá falando, espera o tempo dele. Esse é o grande problema da intervenção tardia, não é? Você já pode estar intervindo desde muito precocemente, inclusive nessa comunicação, e quando você vai deixando esse lado para frente, você vai perdendo muito tempo. Lembrando, o tempo é uma variável que não está ao nosso favor, e a gente tem que neutralizá-lo ao máximo, não é isso? Claro que cada um tem o seu tempo, mas a gente não pode ficar esperando tudo vir naturalmente, porque não vai vir naturalmente. Então, a gente precisa intervir o quanto mais precocemente melhor, ok? Então essa é uma dica que eu dou, por exemplo, para aquele início de escola, não é? E que a criança vai começar naturalmente, se ela já estiver num atendimento fonoaudiológico, na medida que essa fala for vindo, essa fala vai ser catalisada quando você, por exemplo, faz uma estruturação mostrando as figuras do que aconteceu, por exemplo, no dia anterior ou no final de semana anterior.
Ok? E a gente vê, por exemplo, muitos relatos, meu filho fica longe da rodinha. Por quê? Porque é uma criança que não tem vontade de se comunicar. E aí todo mundo começa a conversar. E ele fica um estranho no ninho, não é? E aí, afinal de contas, quem vai gostar de estar em algum lugar que não está conseguindo executar, não é isso? As nossas crianças são muito espertas, então se eles veem que está todo mundo falando, isso aqui não é interessante para mim, acabam fugindo, e você tem uma grande oportunidade de estar trabalhando essa habilidade social na rodinha e já no fundamental, no pré-2, no maternal, enfim, na educação infantil, dentro da escola, ok? Então, parceria, terapia, escola e família vão ser fundamentais nesse processo. Terapeuta para estar fazendo a condução fonoaudiológica e da comunicação, a escola estando apta a ajudar, de abrir a exceção, que enquanto todas as crianças estão falando, perceber que, por exemplo, ele não se engaja na atividade da rodinha, conversar com a família e propor à família, por exemplo, olha, traz as fotos que a gente vai estabelecer esse reconto aqui, e a família escolhendo as fotos, preparando as fotos, mandando as fotos, porque é algo que só você, família, vai conseguir fazer, ok? Olha um exemplo do trinômio aí ajudando, por exemplo, numa habilidade social muito precocemente. Ok? Segunda fase. Vamos para a fase que a criança já começa a falar e já ter os diálogos curtos, não é? E aí ela já tem que começar a cumprimentar, não é? E aí vamos para o Fundamental 1, não é? Para aquela série de alfabetização, que muitas das vezes ela está começando a falar, mas ela não fala como uma criança de 6 anos, que já fala praticamente como um adulto, né? As crianças de 6 anos hoje são youtubers, né? Então, uma criança neurotípica com 6 anos de idade, ela conta tudo o que acontece, não é? E um grande abraço aos amigos da minha filha, neurotípicos, que sempre ajudaram muito nesse quesito, não é? De contar para mim o que acontecia, e não no sentido, não é fofoca, no sentido de eu conseguir extrair dela também o que acontecia a partir do relato deles. Então, desde muito precocemente, por isso que eu falo, evite trocar de escola, porque quando você troca de escola, você não estabelece vínculo com os pares ajustados à idade. E aí, quando você está num grupinho que abraça, e quanto mais precocemente esse aluno com autismo entrar neste grupo, melhor. Por quê? Porque o colega percebe que o amigo tem autismo, que ele tem um déficit nessa comunicação. E aí ele vai conseguir suprir essa necessidade de comunicação do amigo, não é? Porque afinal de contas, se o amigo não consegue conversar, mas ele vê que o amigo está longe, ele vai puxar o amigo para conversar, ele vai poder, tia, aconteceu tal coisa na escola, e a própria escola, que a professora, são muitas crianças, não é? Ela não vai todo dia, se bem que as minhas professoras, as professoras dela, um grande abraço, sempre foram muito minhas parceiras, e por isso que eu falo, a escola perfeita é a escola que dialoga, não é? Não é a escola que diz que faz tudo, não é a escola que é o exemplo de inclusão. Exemplo de inclusão é exemplo de diálogo, não é? Não existe fórmula estanque, não existe fórmula perfeita. O que a gente tem sempre que buscar é esse diálogo, e cada vez, quanto mais fortalecido esse diálogo, escola, especificamente no caso da inclusão, escola e família também com terapeuta, dando o suporte necessário, mais essa inclusão tem chances de acontecer verdadeiramente. Ok? Então, ter essa parceria do professor, olha, aconteceu tal coisa, ela me contou, conversa com ela. Então, essa criança já começa primeiro estimular o bom dia, o olá, o tchau, não é? Que são habilidades normalmente que uma criança neurotípica de 2, 3 anos já tem bem executada, e a do espectro às vezes não tem. Então, trabalhar o cumprimento, trabalhar o oi, o tchau. Eu lembro que eu falava assim com a terapeuta, poxa, se ela chegar e falar oi, e chegar e falar tchau, eu já tô feliz, porque mesmo que ela fique aquela caladona e não consiga manter esse diálogo, minimamente ela chegou, chama menos atenção do que ela nem falar nada, passar, não olhar para a cara de ninguém. Então, estabelecer, aumentar o aumento desse contato visual, não é? Chamar para brincar, e aí você mapeie as brincadeiras que essa criança gosta, não é? Eu lembro que ela sempre gostou de
quebra-cabeças, não é? E aí era quando eu sentava do lado dela para fazer o quebra-cabeça, eu lembro que eu comprava jogo, tem tanto jogo aqui em casa, e ficou pro meu filho mais novo, porque ela assim não queria muito jogar. E muitas das vezes, o que acontece no jogo? Por causa da carência dessa habilidade social, essa é a troca de turno que a gente chama terapeuticamente, que é a minha vez, a sua vez. Imagina com várias crianças. Aí tem um jogo que o que é, não é? Que as crianças já estão falando muito e já estão muito contextualizadas, a criança sempre perde. Então ela acaba não querendo brincar daquilo. Não é? Ninguém gosta de brincar do que sempre perde. Então descubra o que essa criança com autismo gosta de brincar e chame 2, 3 amigos, 3 parceiros para jogar com ela, não é? E mesmo que às vezes ela não entenda a regra, não é? Parta sempre das atividades que as regras sejam mais fáceis, mas a condição aí primordial para que a criança se engaje na brincadeira é uma brincadeira que ela goste, não é? Uma brincadeira que ela entenda esse comando. Então, muitas das vezes vai ser uma amarelinha, muitas das vezes vai ser um cabo de guerra, muitas das vezes vai ser um pular corda, muitas das vezes vai ser dançar, enfim. Descubra a atividade que a criança gosta e leve isso para a escola. Não é que sempre tem aquele dia da brincadeira. Então eu lembro que ela gostava de quebra-cabeça, por exemplo. Eu levava o quebra-cabeça, ela montava em 2 minutos. Então ficava todo mundo parado olhando ela montar em 1 minuto o quebra-cabeça. E as crianças adoravam. O jogo da memória, ela amava. E andou uma época, por exemplo, Ursinhos Carinhosos. Ela sabia todos de cor. Quem tem filho no espectro sabe como é que funciona. E aí ela sabia todos, não é? E, enfim, aí quando foi a época de Patrulha Canina, sabia todas, não é? Os veículos de cada patrulha canina. Então tem aqueles jogos que pareiam as patrulhas caninas com os seus respectivos veículos, e ela pareava rapidinho e fazia o jogo da memória rapidinho, e era um jogo que ela brincava com os amigos, e ali você está trabalhando a habilidade social, o turno, a troca de turno e o diálogo, e sobretudo a felicidade, não é? Quem não gosta de brincar do que ama? Então, mais um exemplo de como esse trinômio funciona bem. A escola dizendo, olha, traga um jogo que ela gosta para ela brincar aqui. O terapeuta mapeando junto com a família. Vamos testar esse jogo aqui. Eu lembro que eu imprimia as patrulhas caninas e os ursinhos carinhosos, não é? Porque ursinho carinhoso, eu tenho 45 anos, vou fazer 45. Era da minha época. E aí, agora teve um revival, né? Uns 10 anos atrás. Aí vai, uma coisa que vai e volta. Então, você chega, por exemplo, numa loja de brinquedo, não vai ter o jogo da memória dos ursinhos carinhosos, né? E aí você tem que montar. Então a gente vira tudo. A gente vira adaptador, a gente faz brinquedo. E aí eu lembro que eu pegava as figuras, não é? Dos ursinhos carinhosos, e as crianças, algumas não conheciam, não é? Porque eu acho que tinha um desenho, mas era uma coisa meio... não era todo mundo que assistia. Então eu levava os ursinhos carinhosos para lá, e as próprias mães achavam o máximo, porque era da nossa época, não é? E as crianças também achavam mó barato. E aí a gente fazia esses jogos de pareamento, a gente montava. O jogo da memória é simples, você imprime, plastifica, coloca num... Enfim, eu plastificava para durar mais, e ela brincava com os amigos, não é? Desenhar, amava desenhar. Então ela sentava para desenhar, e ela desenhava sempre muito bem, com muito capricho, né? Desenha muito bem. É até engraçado, porque eu não sou de desenhar e nem de pintar. E ela hoje faz aula de artes, e a professora elogia ela pra caramba, que ela desenha com a maior destreza, não é? O forte, não é? Nós temos que fortalecer o forte desse indivíduo com autismo. E aí eu sempre procurei colocá-la no que ela gostasse, não é? E aí, quando as amigas viam ela desenhando, elas ficavam encantadas. Nossa, ela desenha muito bem, ela corta muito bem. Então isso faz tanta coisa, faz o indivíduo se sentir bem, o indivíduo com autismo, não é? Faz as outras crianças vê-lo como um indivíduo com potencialidades, e as pessoas gostam de ver as potencialidades de qualquer pessoa, e de uma pessoa que tem tantos desafios como uma pessoa do espectro. Nossa, as pessoas ficam realmente encantadas. Então os próprios amigos acabam ficando encantados com a potencialidade desse aluno. Então, mais um exemplo, mapeie a potencialidade,
você família, você terapeuta, você escola, porque às vezes a potencialidade aparece na escola, não é? Tem mãe que às vezes trabalha o dia inteiro e não consegue ver o filho cortando. E às vezes a escola percebeu, nossa, o seu filho corta muito bem, não é? Seu filho copia muito bem, o seu filho desenha muito bem. E aí, juntando essa parceria desses três lados, você consegue mapear e ter essas estratégias para esse treino de habilidade social. Então, Fundamental 1, vamos melhorar esses primeiros cumprimentos, não é? Aumentar os diálogos curtos, aumentar esses diálogos, que normalmente são muito curtos. Então, permitir que esses diálogos curtos aumentem, não é isso? E vão aumentar, é o meu desafio hoje no Fundamental 2. E sobretudo, estabelecer esses vínculos, não é? Então, vai ser fundamental você trabalhar isso ao longo da trajetória escolar. E indo nessa sequência, vocês conseguem sim ter grandes ganhos na habilidade social, porque é um passo de cada vez. Ninguém começa conversando 2 minutos inteiros, não é? Você começa nos diálogos curtos, você começa nos cumprimentos e vai aumentando, estabelecendo esses diálogos. E como é que você aumenta esse diálogo? Conversando com os seus amigos. Então, fortaleça os vínculos, convide os amigos para ir na sua casa, que os amigos juntos, né, na cidade, como os responsáveis são muito presentes na vida dos filhos, uma criança de 6 anos não vai ao shopping sozinha, não é? Então, olha, vamos no shopping, vamos combinar. Não foram 1 nem 2 eventos que sempre fizemos juntos, são amigos que estão aí até hoje. Um grande abraço a eles mais uma vez. Mas enfim, você mesmo, meu amigo, ele precisa mais de mim, não é? E você é sobretudo maravilhoso para a criança neurotípica. Canso de falar isso aqui, não é? E a gente vê isso, por exemplo, numa atividade extracurricular, quando a criança neurotípica foi exposta, por exemplo, à inclusão, exposta à inclusão na escola. Por exemplo, eu chego no jazz. Aí, as crianças que são mais empáticas, não é à toa, são as crianças que têm crianças com autismo lá na sua sala ou na sua escola. E essa escola trabalha bem isso. Então, o indivíduo ser empático, essa geração agora escolar, ela vai ser bem melhor, não é? Porque ela está vendo a neurodiversidade desde muito precocemente. Hoje não existe uma escola que não tenha um aluno com autismo, não existe uma escola que não tenha um caso de inclusão. E quanto mais cedo os alunos neurotípicos forem expostos à neurodiversidade, melhor para todo mundo, tanto para eles quanto para os alunos com autismo, ok? Então, a partir do momento que você estabelece esses vínculos e fortalece esses vínculos, o que você também tem que ensinar? Essa leitura social, não é? E é o que eu falo aqui. O aumento desse diálogo, não é? Que vai vir naturalmente com essa conjugação terapia, conversa e a leitura social. E por quê? Porque, sobretudo, do que não está no seu olho, não é? E esse realmente é o grande desafio do espectro, não é? A gente brinca, às vezes, até amigos do trabalho. Poxa, você não percebeu essa situação, não é? E muitas vezes a pessoa não percebe porque está ali na pontinha do espectro, não é? Um pouco mais ingênua e muitas às vezes não foram diagnosticadas porque não tem essa leitura social tão rebuscada. Então meu amigo lá do trabalho é do espectro? Não necessariamente, mas a leitura social prejudicada é um sinal de que você precisa abrir mais o olho para o que está acontecendo à sua volta. E como os indivíduos do espectro são mais literais, eles, enfim, na medida que você vai trabalhando, é muito fácil, por exemplo, ver uma pessoa com uma faca na mão, vir e ele saber que isso é uma coisa ruim. Mas, por exemplo, uma pessoa rindo de você na sua cara e te cumprimentando, ou então você chega, vira-se as costas e todo mundo vai embora, isso é tão cruel quanto, não é? Quando uma criança vem para bater, espero que isso não aconteça, infelizmente a gente vê isso acontecer muito, e por isso que a escola tem que estar
toda prestando atenção, não é? O mediador tem que ser aquela pessoa perspicaz. No livro, no vídeo que eu falei de mediador, o que o mediador tem que fazer, eu creio que a principal atribuição do mediador é ajudar nesse treino da leitura social. O mediador, ele é o olho que a criança e o adolescente do espectro não tem. Então, mediador, você não pode sair na hora do recreio para tomar café e fazer fofoca. É a hora que você tem que trabalhar. Ah, então tem que ficar colado, deixa ele estar lá brincando. Será que ele está brincando com qualidade? Será que ele está entendendo as regras do totó, por exemplo? Não é? E isso é muito comum, por exemplo, no TEA leve e no TDAH, que são crianças que são muito exigidas delas, porque elas falam, porque elas se comunicam, não é? É uma comunicação mais debilitada, mas é uma comunicação, não é? Quando o TEA é grave, por incrível que pareça, esse desafio é menor, porque o TEA grave, ele, infelizmente, ninguém chama tanto ele para brincar, mas o TEA leve chamam, e aí ele é visto como nervosinho, ele é visto como o que grita, ele é visto como o que não entende, ele é visto como o que não aprende, não sabe perder. E é esse olhar rebuscado que o mediador e a escola e quem está no recreio tem que ter, não é? Porque quando está tendo atividade lá na sala, com a professora dando a matéria, vamos supor que essa adaptação está sendo feita. Isso está ótimo. Dificilmente vai ter o bullying ali. E mesmo assim ainda tem. Recentemente, todo dia a gente recebe essas reclamações, sabe dessas reclamações, mas um caso muito comum por exemplo, naquela cópia do quadro, quando o aluno com TEA ou TDAH, ele não copia na mesma velocidade. Aí, daqui a pouco, começam a rir dele, porque ele não vai no mesmo nível, não é? E aí, enfim, já começa o bullying dali. Dali, ele vai para o recreio, e se a professora não ver e a escola não ver, ele vai ser potencializado lá no recreio. Então, eu fico muito apreensiva quando eu ouço, eu deixo ele sozinho. Deixar ele sozinho não é deixá-lo sem supervisão. Deixar ele sozinho é olhar se está tudo bem, não ter a postura de babá, ensiná-lo, olha só, ele vai te dar uma enganada. Então, assim, e é um treino social intenso, não é? Quando eu vou ao shopping, quando eu vou nas atividades extracurriculares, que graças a Deus, um grande abraço também para as atividades de dança que ela faz, tem lá as crianças nas comunidades religiosas, por exemplo, nas igrejas, mas eu costumo dar o exemplo da igreja. Ainda mais que na igreja, todo mundo acha que quando a gente entra na igreja, você encontra uma série de anjos, e não é isso, não é? Na igreja você encontra pessoas, não é? E eu falo, professora de escola dominical, e as crianças fazendo bullying com ela, assim, na minha frente. E um dia eu chamei e falei, gente, vocês estão na igreja, não é? Eu não estou exigindo que vocês sejam anjos. Eu preciso só que vocês tenham respeito, não é? E às vezes esse bullying acontece na frente do professor. Quando e por que numa igreja e num local que a criança não é vista diariamente, é mais fácil esse bullying acontecer? Porque não se tem vínculo, não é? Numa igreja, por exemplo, numa escolinha, a criança vai um domingo sim, 3 não são as mesmas crianças. Numa atividade extracurricular, essa criança normalmente é segunda e quarta, terça e quinta, então demora mais para as outras crianças entenderem como a criança do espectro funciona. Então, se a criança, por exemplo, do espectro chega e não dá bom dia, as outras acham, é mal educado, não é? Então, cabe ao professor falar, olha só, e expor a neurodiversidade, em qualquer religião, gente, em qualquer atividade extracurricular. É isso que acontece, não é? Normalmente uma religião tem um evento no domingo, não é? Ou no sábado, e essas crianças não se veem diariamente, não é? É uma rotatividade muito grande, e então elas precisam virar
especialistas nessa criança com autismo, né? Aprender sobretudo respeito, que é algo que sim é preconizado em qualquer religião, mas você tem que estar, você, se é professor enfim, de uma escola dominical, enfim, você ter essa olhada, não é? Ah, está todo mundo abraçando, será? Não é? Será que na hora que o indivíduo chega não estão dando as costas? Então essas sutilezas são a leitura social mais rebuscada e você tem nesses ambientes a chance de trabalhá-las e diminuir a vulnerabilidade desses indivíduos. Fazer duas coisas: ensinar essa leitura do que é sutil e, sobretudo, situação de perigo, chame alguém. Situação de perigo, peça ajuda, não é? Ensinar isso para a criança e para o adolescente do espectro. Isso vai ser fundamental, sobretudo, para a sua segurança. Ok? Termino aqui com uma atividade que você pode fazer em casa, e os terapeutas, enfim, podem orientar essa família a fazer, e a escola também, mas que vai exigir mais da família, que é uma técnica chamada videomodulação, não é? E aí, o que é a videomodulação? É você sentar do lado do seu filho, não é? Do seu aprendiz, do seu aluno, e colocar um vídeo e explicando a ele o que está acontecendo, não é? Então, por exemplo, quando a criança é pequena, você pode mostrar, eu selecionei uns aqui, que eu sempre tenho, às vezes as pessoas colocam o vídeo, não é? E a tela como algo ruim, e não necessariamente vai ser, se você sabe utilizar deste recurso. Não é? As crianças com autismo e os adolescentes são muito visuais. Quem não gosta de assistir um vídeo, e você tem a chance, numa atividade teoricamente de lazer, você ensinar muita coisa, não é? Na chamada videomodulação. O que é? Você assistir um vídeo, um curta, do lado do seu filho e traduzir para ele o que está acontecendo socialmente. Né? Então, por exemplo, seu filho gosta de patrulha canina, sentar do lado da patrulha canina e mostrar: olha só como a Sky ajuda a Everest, nós temos que ajudar os amigos. Olha só como o Hubble ajudou o Chase, não é? E ensinar o que está acontecendo. Olha, a prefeita está triste, olha o que está acontecendo. Então, começar desde a habilidade social mais simples, né? O triste, o alegre, o cumprimentar, até as nuances sociais que podem estar acontecendo naquele desenho. O exemplo, Peppa Pig. Peppa Pig, tem muita criança do espectro que gosta de Peppa Pig. Não vou deixar meu filho zero tela. E aí você às vezes perde a oportunidade de ver na Peppa Pig uma situação cotidiana da escola, não é? Então a Peppa vai para a escola e na escola, enfim, riram do irmão dela. E aí você mostrar, olha só, a Peppa ajudando o irmão, e você fazer essa leitura e fazer o treino, por exemplo, para a criança explicar da Peppa Pig. Outra situação, Pencilmation. Pencilmation é outro vídeo que eu gosto, é uma série de vídeos no YouTube chamada Pencilmation. Pencilmation se eu não me engano, é australiano, e descobri por um acaso, não é? Mas eles são desenhos que você mostra situações cotidianas também. Tem o Pencilmation e o Nate Pencilmation. Quem quiser, depois pede lá no direct que eu mando, ou então coloca aqui na descrição do vídeo também. Muito legal, são curtas, não é? Mostrando situações desde aquelas mais simples, fome, cansaço, felicidade, tristeza, como aquelas mais rebuscadas, alguém sendo falso com alguém. E o legal do Nate Pencilmation, que é N-A-T-E Pencilmation, não é? Que vem de pencil e mation, de animação, não é? Que é
O Nate já é mais para aquela criança que já tem uma habilidade social maior, e é esse TEA leve e o adolescente, e situações assim de um enganar o outro, e ele é bem contextualizado, eles liberam vídeos toda semana. Então, por exemplo, Stranger Things, que é uma série do Netflix que os adolescentes adoram, tem um vídeo do Pencilmation com Stranger Things, com Roblox, que é um jogo que os meninos adoram. Então, esse Pencilmation vai ter uma situação lá, por exemplo, com Roblox, não é? Com o jogo. Então, é interessante porque são vídeos semanais e bastante contextualizados, não é? Com o cotidiano escolar, enfim, do que os adolescentes e as crianças andam falando, não é? E o Angry Birds, eu sou muito fã, tem a série, não é? Eles falando, e tem os filmes Angry Birds. Os filmes Angry Birds são maravilhosos, porque são numa escola e tem aquelas nuances de escola, do que acontece, do que não está acontecendo. Tem os porcos que são verdes como a minha blusa e que eles vêm a princípio com uma bondade, mas eles são malvadões e depois nem são tanto, eles são muito engraçados, alguns porcos, não é? Tem os curtas dos porcos e tem os do Angry Birds, não é? Na Netflix, e tem os filmes mesmo do Angry Birds, que é interessante você assistir primeiro os vídeos do Angry Birds para depois você mostrar os curtas, não é? E, enfim, filmes da Disney, o filme da Disney é bom para aquela criança pequena, não é? Porque você vai mostrando aquilo, vem mesmo a bruxa, vem e você ensina essa base da habilidade social, a felicidade, a tristeza, e depois você pode ir rebuscando essa videomodulação com vídeos e com filmes. Ontem mesmo eu estava assistindo Alvin e os Esquilos 2, recomendo, super recomendo, porque o primeiro filme é uma graça, mas o segundo, por exemplo, é numa escola, não é? E aí as situações de escola, mas com uma cara infantil, não é? Porque são esquilos falando, aqueles filmes da Disney que já são adolescentes, começam a ser adolescentes, descendentes, que são escolas e são as filhas das malvadas, não é? Os filhos dos malvadões e dos vilões, não é? E tem várias aquelas nuances, enfim, de habilidade social, que todo mundo que passa por uma escola sabe que existem, não é? E essa falsidade e esse treino que você pode trabalhar numa videomodulação. Prepare uma boa pipoca, não é? Eu brinco aqui em casa que aqui o filme é pretexto para comer pipoca, não é? Mas não só isso. Para conversar, para brincar, para aproveitar, sendo seu filho verbal ou não, não é? Aproveite a videomodulação para estar ensinando essa habilidade social, que é algo muito difícil de ser trabalhado no ambiente terapêutico, afinal de contas, os terapeutas vão ter que fazer 2 horas de terapia, pelo menos, não é? E na sua casa você pode parar, contar o trecho, explicar, rever o filme. Então, é a dica que eu dou aqui para hoje, tá bom? Termino falando para vocês que a habilidade social é o grande desafio do espectro e a gente tem que aproveitar toda a oportunidade que a gente tem para poder trabalhá-la. Então, mapeie o forte do seu filho, do seu aluno, do seu aprendiz, do seu mediado. Veja o que o grupo neurotípico está fazendo. Então, é seu trabalho, mediador. Você está lá, que filme que está todo mundo vendo, que jogo que está todo mundo jogando, e tente adaptar, não é? Tente adaptar as brincadeiras para que o seu aprendiz brinque com o grupo, esteja incluído no grupo. Isso é algo que tem que ser feito em todas as esferas, tanto na familiar quanto na terapêutica. Na terapêutica eu mando um grande abraço para as terapeutas e falo aqui porque é difícil delas fazerem grupos de habilidades sociais, às vezes dentro da clínica. Por quê? Porque dentro da clínica, às vezes não consegue coincidir os horários com pares que realmente sejam ajustados em termos de desenvolvimento. Como eu já falei aqui, não adianta você colocar, por exemplo, um TEA não verbal
com um TEA com altas habilidades no mesmo grupo de habilidade social. Vai estar atrapalhando os dois, não é? Então, e é muito difícil você coincidir TEAs de habilidade social com o mesmo grupo de TEA de habilidade social com a mesma idade, ou enfim. Então, para o terapeuta é muito difícil ele fazer esse treino de habilidade social numa clínica, por exemplo, não é? Mas ele pode, por exemplo, sentar com o mediador e com a família e juntos planejar como essa habilidade social vai ser estendida para a escola. Na verdade, vai ser aprendida na escola, não é? E a escola, a gente sempre é chamado para ver a nota, para ver o PEI, não é, para ver a avaliação, para ver a adaptação, mas ninguém chama você para falar, olha, seu filho não conversou com ninguém hoje no recreio. Ninguém chama você para isso, né? Vai chamar, por exemplo, se tiver uma situação de bullying, mas isso já é o extremo. E a gente está fazendo esse treino de habilidade social ser estendido para a escola para que esse bullying não aconteça. Você, quando, por exemplo, estabelece e fortalece os vínculos, e isso já aconteceu particularmente com a gente aqui em casa, quando um aluno veio tentar fazer um bullying, a turma toda foi contra ele. E aí ele perdeu a força, não é? Porque ele ficou sem chão, porque ele não imaginava que ela tivesse grandes amigos, não é? Então para quem não sabe a minha história, eu não morava perto, no bairro onde a minha filha estuda, e por coincidência não, vim para uma escola que falaram que era inclusiva, não era, mas como eu já tinha mudado minha vida para esse bairro, a escola para esse bairro, eu tive que trocar de escola, não é? E foi quando foi a escola que ela foi alfabetizada e tudo. E esse grupo foi junto para essa escola de Fundamental 2, e um abraço a todas duas. E esse grupo foi com ela, uma grande parte do grupo foi, uma parte pulverizou, e não apenas isso, não é? Como também o grupo aumentou, não é? Então, alunos novos que foram, não coincidentemente, expostos à habilidade social nas suas ex-escolas, quando esse grupo chegou, ainda ela foi muito abraçada. Então, mais uma vez, um grande abraço, não é? E eu vejo na prática essa habilidade social sendo trabalhada. Eu brinco com as amigas da minha filha, olha só, não quero ela falando com todo mundo, ela tem que falar com quem olha pra ela, não é? Treina isso no olho, treina isso no contato visual. Aí eu falo, vocês já são terapeutas, porque vocês estão me ajudando e muito, não é? Teve um evento no final de semana que nós estávamos, e eu tive oportunidade de agradecê-las, não é? Porque elas falam, não, tia, a gente não deixa ela falar com qualquer um, não. Falei, isso mesmo, e isso você só aprende aonde? Em loco, em campus. E a escola é um excelente lugar para isso. Aproveitem a escola para trabalhar a habilidade social, que é algo fundamental. Não é só isso que justifica a inclusão, mas é algo que vai ser muito trabalhado e pode ser muito trabalhado e potencializado na escola, ok? Meu grande abraço e até o próximo vídeo.